Assim como comer, assim como trabalhar, para tudo precisa ter o seu tempo. Perfeito. E tédio? As pessoas também reclamam muito que o casamento tédio. Tem até aquela propaganda, ah, que casalzinho frio, ah, que casalzinho sem graça, tédio, tédio. Aquela voz da mulher até enjoada lá na propaganda, né? Casal frio e tal. E tédio é uma outra razão. E a rotina? Falta de motivação. Falta de motivação. Para tudo é necessário que tenha motivação. Eu tenho dito para os casais, fazendo um paralelo antes e depois do casamento. Antes do casamento, quando eles estavam cada um na sua casa, isso por si só já era um fator motivacional. Porque eles idealizavam. Como é que eu vou fazer para fazer com que ela tire a calcinha, para fazer com que não sei o que tem, que tipo de pegada que eu vou fazer, aonde é que eu vou falar. Eles ficam imaginando isso o dia inteiro. E ela, por outro lado, como é que eu vou fazer para estimulá-lo, para provocar. Então, isso é motivação. Que depois do casamento, eles acham que já são um propriedade do outro, não precisa mais disso. Mas não substituem por outros mecanismos motivacionais. Aí termina entrando numa rotina que é a miséria. E aí nós entramos também na disfunção erétil, né? Que muitos homens têm. É um dos fatores. E eu tive uma namorada, que aí é onde eu quero até contar uma experiência minha, que ela falou. Ela me disse isso, né? Flávio, você não precisa estar ereto para fazer o sexo. Com certeza. Ela relação sexual, isso. não. Relação sexual vai muito além do coito. E o homem, né, tem que entender muito, isso, né? Penetração é coito. Né? Relação sexual, eu tenho ilustrado isso para os meus pacientes quando vão aos casais. Eu coloco um em cada poltrona e digo, imaginem que vocês, um de lá, outro de cá, fica se imaginando. E aí isso dá desejo de se encontrar, desejo de penetrar, e vocês continuam nas cadeiras, um de cada lado, e se imaginando. Imaginando, e vocês permitem que essa imaginação tome conta do organismo de vocês, e vocês continuam se imaginando, e um de lá goza e outro de lá goza. Tiveram relação sexual? Aí eles ficam meio em dúvida. E eu digo, tiveram uma relação maravilhosa. Do começo ao fim. Desejo, excitação, orgasmo e resolução. Uma relação sexual completa. Exatamente. Outra coisa também que o pessoal sempre fala, a menopausa. Né? A menopausa, que é a questão dos hormônios. Que é andropausa, né? É andropausa também. Né? Que causa muitas... E a falta de empatia. A falta de empatia é outro fator que também destrói o sexo no casamento. Né? Eu não entendo aquilo que nós estávamos falando agora, que esses picos hormonais, tanto da mulher quanto do homem, né, que a mulher tem uma vez por mês e o homem é diário. Mas na questão da menopausa tem um problema orgânico. Hoje em dia, as mulheres já fazem reposição hormonal, mas tem umas que morrem de medo e outras que não conseguem fazer por questões, por efeitos colaterais e por outras razões. Então, mas a mulher que faz pelo menos a reposição vaginal, que prepara essa vagina para o coito, porque sexo ainda está muito restrito a pênis, vagina, tanto para o homem quanto para a mulher. A maioria das mulheres, se não tiver uma penetração na vagina, ela não fez relação sexual. Na cabeça dela. Na cabecinha dela, né? Então, mesmo que essa relação seja traumática, mas para ela, relação sexual é pênis, vagina. Então, ela precisa estar com essa vagina preparada, com o epitélio conveniente e lubrificado. E na pós-menopausa, pela carência, pela ausência dos hormônios, há uma falta dessa lubrificação, há um afinamento e um ressecamento desse epitélio. Então, o que é que vai acontecer? As penetrações serão dolorosas. Então, isso vai resultar em quê? Perda de desejo. Aí ela diz assim, mas eu não tenho desejo porque estou na menopausa. Não tem desejo porque está sendo traumatizada, está sendo estuprada constantemente. Ok. E tem as diferenças sexuais. O homem pensa 5 vezes mais em sexo do que a mulher. É verdade isso? Com certeza. Necessariamente, se nós formos estudar isso à luz da biologia, não. Agora, socioculturalmente, sim. Por quê? Porque a mulher não podia manifestar-se eroticamente. Isso era pecado. E tanto que
logo no início da civilização cristã, quando o homem, ele foi liberado primeiro, ele podia desejar a mulher, não podia. Ela tinha que ficar lá quietinha, aceitando, e se ela pouco, como os casamentos eram arranjados, então se ele não gostava muito dela, e tinha relação só para satisfazer uma necessidade fisiológica, então se ela manifestasse que estava gostando, ele denunciava para a igreja e ela ia para a Inquisição, ela seria queimada. Até hoje existe isso subentendido. Subentendido, não tem mais fogueira. Tem muita mulher que ainda hoje diz, mas doutor, eu não posso fazer isso. Ele que tem que me procurar. Eu digo que vocês não são casados? Os direitos são iguais. Você, não é só ele que tem vontade, você tem vontade. E as vontades não são ao mesmo tempo. Nem sempre quando ele está com vontade, você está. E quando você está, ele está. Então o casamento, ele autoriza vocês a quebrar isso. Okay. Quando ele está com vontade, ele deve te motivar. E quando você está com vontade, você deve fazer o mesmo. Perfeito. E aí, nós entramos aí na infidelidade, né? Tudo isso que nós estamos falando aí causa infidelidade, que destrói o sexo no casamento. Claro, se eu gasto minhas energias fora do casamento, eu não vou ter energia lá dentro. É isso? Nem sempre, às vezes tem energia pra fora, pra dentro, pra meio do caminho. Não, isso aí E principalmente, muitos e muitos parceiros que têm experiências extraconjugais ou extra parceria estável, com o intuito de convencer o parceiro que é fiel, se torna muito mais sedutor. Daí vem aquela historiazinha que não é uma realidade, que sexo do casamento apimenta o casamento. Exatamente por isso, por causa da culpa. Então a pessoa está se sentindo culpada, então como é que eu vou fazer para que ele nem imagine que eu estou tendo uma relação extraconjugal? E ele da mesma forma, como é que eu vou fazer para que ela nem sonhe que eu vou ter uma relação? E isso termina fazendo com que eles busquem dentro de si motivações que deveriam fazer no dia a dia. No dia a dia. Inclusive eu tive uma paciente de um relato que ela tinha um marido tal, descobriu que o marido atraía, né? E aí ela ficou quieta, porque na percepção dela, ela falou assim, eu percebi que ele mudou, ele ficou mais carinhoso, mais não sei o quê. E aí depois ela descobre que, consequentemente, ele tinha outra. Então ela preferiu ficar quietinha na dela, porque estava na vantagem, mesmo dividindo o marido com outra, entendeu? Sendo bem tratada, né? Isso é o que o doutor acabou de falar, é isso mesmo. Você acaba se motivando dentro de casa para manter tudo certinho, bonitinho, para que nem suspeite que você tem um outro caso. E acaba, assim, ao invés de prejudicar, acabou mantendo o relacionamento. Agora, convém ressaltar que nós não estamos dizendo aqui que isso é a regra e que as pessoas devem fazer isso. Nós estamos contando questões que acontecem. É verdade. Não é para sair daí treinando, gente. Até porque o ideal realmente é que você conheça bem o seu parceiro. Tem um compromisso, né? Porque assim, com o tempo, você vai tendo mais experiência e aquilo vai ficando cada vez melhor. A tendência é essa. Você vai conhecendo o campo de batalha, né, vamos dizer assim, né? O campo que você vai trabalhar, vai se especializando se você realmente se dedicar àquela pessoa. Né? É importante que as pessoas aprendam a se conhecer, para aprender a fazer, para aprender a conviver, para poder então se significar quanto ser. A Unesco, graças a Deus, descobriu isso. Perfeito. E as duas últimas coisas que destroem o casamento, para a gente partir já para o nosso break, que já passou no nosso terceiro bloco, né? Que é o estresse, a gravidez e o estresse pós-parto. São duas coisas aí que muita gente reclama. Eu já vi casos de maridos que fazem sexo com a mulher, eles sentem mais tesão pela mulher grávida. Existem casos também. Quando a minha mulher estava grávida, eu tive essa experiência, muito bom, até melhor, né? Mas também o estresse pós-parto,
Que a mulher, depois do parto, aquilo tudo que aconteceu, o menino saiu dali de dentro, ela fica psicologicamente abalada, não entende como é que vai ser depois, não conhece o seu corpo. Excelente. Aí que está Excelente, porque a gravidez, de um modo geral, isso de um modo bem genérico,